Olá, para quem já está chegando. O pessoal vai entrando. Oi, Thelminha. Thelminha, bom dia. Coisa linda de ter aqui. Sandra, como é que tá? Tudo bem? Pessoal entrando. Bom dia, Sandrinha. Ai, voz da natureza, adoro esse nome. Daniel Levi, que prazer te ter aqui. Oi, Adri. Adri, claro! Agora eu vi a foto, Nair, Tati. Gente, hoje nós temos um convidado super especial, que é o Eduardo Seidental. Eu conheci o Eduardo na época que eu trabalhava na Natura, o Daniel Levi aqui, que foi um grande executivo da Natura, está aqui com a gente agora de manhã. Oi, Adri. E, enfim, ele vai trazer muita contribuição. Aguardando ele entrar, deve estar entrando em seguidinha. Marcinha, bom dia. Beth. Ai, tá aí ele. Oi, Edu. Já te coloco. Opa. Vamos lá, tá esperando. E Oi, Edu! aí? Tudo bem, Que querida? saudades, maravilhoso! Muitos anos que a gente não se fala, né? Caramba, tu pensa que eu saí da Natura no ano de 2012, então deve ser lá pro 2010, 2011, a última vez que nós nos encontramos. Caraca, tudo isso já. Tudo Olha isso, eu aí. tô de cabelo branco, cabelo curto agora. Bom, Talvez tu olhasse pra mim e pensasse, meu Deus, é tu, Rê? Tá tão não, não. diferente. Esse papinho. Mas sim, tá diferente, Não, mas verdade. tá diferente, era um cabelão Sim, sim, comprido sim, sempre. sim. E aí, Meu saudades de querido, você. também. Como você tá de vida? Conte. Tô muito bem, graças a Deus, Que bom. felizmente. Tu viu quem tá aí com a gente? Daniel Levi. Pois é sensacional, né? É É um maravilhoso. parceiraço, amigo. Tenho trabalhado com ele, muito legal. Tenho temos formado uma parceria deliciosa, muito Eu legal. posso imaginar. É, Posso imaginar, lembro de mim, né, nesse tempo atrás, te assistindo naquelas conduções incríveis. Gente, para quem está entrando agora, sim, Lígia, o tempo passa muito rápido. Para quem está entrando agora, eu quero fazer o convite para vocês colocarem os coraçõezinhos para avisarem, porque a gente está gravando um número máximo de pessoas, porque a gente está aqui realmente com uma pessoa muito especial. E não é só um profissional muito competente, especial, é uma pessoa inspiradora e tem um projeto de vida lindo e que faz muita diferença no mundo a partir do trabalho dele. Semana passada conseguiu vencer aí um desafio incrível, assisti ontem. Ah, e fala um pouquinho do Café com o Edu também, Edu, para o pessoal começar a te seguir, te assistir. sim, sim. Assisti ontem, estou falando lindamente, né, sobre todas essas oportunidades que, se nós estamos abertos, a gente consegue aproveitar e às vezes a vida nos Super. surpreende com coisas ainda mais maravilhosas do que aquilo que a gente estava buscando. Edu, o espaço é Exatamente. teu, Ah, obrigado, então querida. Uma começa por onde honra, tu viu? quiser. Honra minha te receber aqui. Queria te Vai ser agradecer um muito o convite, tava com saudades, muito também. gostoso estar aqui com você. E então, é isso, o Café com o Edu, um programa que eu faço há 4 anos já, né? É que agora tem um fenômeno de lives, né? Rolando, né? Sim. Mas Café com o Edu eu comecei um projeto há 4 anos atrás. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu abro a câmera e compartilho meus aprendizados, minhas reflexões, né? Meus pais brincam, né? Que às vezes sabem da minha vida, algumas novidades da vida através do Café com o Edu, sabe? Então, mas é Sei. isso. Olha só, em comunicação não violenta, Edu, a gente diz o seguinte, que atrás dessa fala, né? Olha só, a gente fica sabendo dessas coisas, meu Sim, filho, total, pela total, internet. total. Existe, gente, o que chamamos, né, de Existe um escuta pedido, né? empática. Existe um pedido aí, né? Total, Filho, estamos com saudade, meu amor, queremos te ver mais, queremos falar total, mais contigo. total. E aí a gente sente o carinho e o amor e não uma cobrança, uma reclamação, e Sim, isso é tudo de super, maravilhoso na vida da super, gente. super. Mas é isso. Então, prazer muito grande estar aqui com você.
E vamos falar de um tema hoje que eu sou apaixonado, que é o Ubuntu, né? E que tem a ver com esse Café com Edu que você falou, né? Então, só para, acho que falar para todo mundo o que é o Ubuntu, né? Se você nunca escutou essa Sim, palavra, sim. certo? O nosso tema hoje é o Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana, é uma ética africana. Na verdade, a melhor definição é, eu acho que é um jeito de viver, é um jeito de estar no mundo, né? Eu estive na África do Sul já por 2 vezes, a última vez foi em 2018, e para mim acho que uma das melhores metáforas do que é o Ubuntu é o ar, assim, é o ar que eu respiro, assim, sabe? Então o Ubuntu está presente. O que é o Ubuntu? O Ubuntu é uma consciência profunda de interdependência. A melhor definição de Ubuntu é eu sou porque você é e você é porque nós somos. Então, E aí eu já choro só de ouvir, é, porque é lindo demais é isso. lindo demais. Assim, a definição da palavra mesmo, Ubu e Antu, que é a união de duas partes, que é tornar-se pessoa, então to become em inglês, e então é tornar-se pessoa através da relação, né? Então, essa é a essência da palavra Ubuntu, né? E a gente não, eu sou presidente de uma ONG, né? É super recente isso. Tive a honra de me tornar presidente da Associação Ubuntu na América Latina, que fica sediada no Peru, em Lima. E, e, e a gente tem um programa chamado Academia de Líderes Ubuntu, que no final das contas é focado para jovens em vulnerabilidade, um programa 100% gratuito que existe há 10 anos, nasceu em Portugal. E nessa metodologia, a gente, para exemplificar ou melhorar um pouco a explicação de Ubuntu, a gente baseia o Ubuntu em 3 grandes princípios, né? Que é ética do cuidado, então a minha capacidade de cuidar de mim e do outro, tá? E aí tem um desafio já absurdo, né? Sim. Tem uma polaridade, né? Sabe? Eu e o outro aí. Segundo princípio tem a ver com construção de pontes. Então, a capacidade de, de eu construir pontes com aquele que eu até muitas vezes julgo que é meu inimigo, né? E aí você é pelo visto, virou uma expert no assunto, né? Quer dizer, de comunicação não violenta. Então, como é que eu construo um diálogo com aquele que eu julgo que é meu inimigo, né? Então, obviamente, o Ubuntu foi muito utilizado na história do fim do apartheid na África do Sul. Nelson Mandela usou muito essa filosofia, né? A gente acabou de comemorar no sábado passado, 18 de julho, mais um aniversário de Nelson Mandela, né? Que é o Dia Internacional de Mandela. Então, o segundo princípio é construção de pontes. E o terceiro princípio que é liderança servidora, que é a minha capacidade de liderar num espírito servidor. E aqui servidor não significa necessariamente eu servir ao outro e fazer tudo o que ele quer, não é isso, né? Muitas vezes o servidor passa essa impressão e não é isso. O servidor é servir ao propósito, né? Muitas vezes, por exemplo, inclusive não fazer o que a outra pessoa quer, Uhum. porque eu estou servindo ao propósito, né? Então, é muito bonito, né? E por que eu acredito tanto nisso, né? E você me conhece já faz tempo. Eu fui picado, vamos dizer assim, eu tomei contato com essa filosofia, com essa palavra, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu estava fazendo terapia com uma terapeuta incrível e ela me indicou um filme chamado Em Minha Terra, um filme de Hollywood sobre a África do Sul. E tinha tem um projeto teve um projeto na África do Sul, existe até hoje, na verdade, chamado TRC, que é Truth and Reconciliation Committee. Então é o Tribunal de Reconciliação, né, e Verdade, onde eles colocavam frente a frente torturados e torturadores para conversarem. Você imagina, né? Uhum. Então, puta, você tá A frente a intensidade dessa frente, energia imagina, né? Imagina, sentimentos milhares. nossa. E aí tem um senhor nesse filme que sai de um desses tribunais e fala sobre a palavra Ubuntu. Ele fala, Ubuntu, o que aquele cara me fez, ele não fez só a mim. Ele fez a você. Ele fez a todos nós. Ele fez a ele mesmo. Então, quando ele me torturou, na verdade, ele estava se torturando também.
na hora que eu vi isso, cara, me arrepiei e falei, puta, é Uhum. isso, né? É isso, é isso. É Resumiu isso. em uma palavra, é isso, entendeu? E aí eu, desde então, faz 15 anos que tenho buscado, e é uma busca, né, uma jornada de aprendizagem, de viver seguindo esses princípios, seguindo nessa origem. Eu gosto muito também de um jeito de enxergar o Ubuntu como o lugar que a gente se encontra como humanidade, assim, sabe? Porque a gente está vivendo um mundo onde as polaridades estão tão afloradas, né? Direitistas, esquerdistas, bolsonaristas, petistas, brancos, negros, Uhum. héteros, homos, e vai, né? E, mas a gente não pode esquecer que nós somos iguais e diferentes, mas a gente tem um lugar que a gente se encontra, né? E a gente precisa partir disso, né? E o Ubuntu, na minha opinião, é isso, é um lugar onde aceita, né? Acolhe diferenças opostas, literalmente, sabe? Mas porque é uma ética humana, né? Uhum. É uma ética planetária, vamos dizer assim, vai. Então é um pouco isso que é o Ubuntu, tá? Olha só, Edu, tô aqui. Primeiro, amando te escutar, meio em transe, mas também muito, muito provocada, né, em fazer muitas pontes entre o que tu está trazendo e a comunicação não violenta, que hoje Super. é um dos principais temas na minha vida, né, Uhum, e que uhum, chegou na minha vida a partir da maternidade, uhum, quando eu percebi que eu estava seguindo aquele processo automático, né, de ancestral, de tantas gerações e uma era milenar de começar a educar o nosso filho a partir de recompensa e punição. E aí, como nós não queríamos a punição, nós estávamos rapidinho caminhando para o lugar das recompensas. Então, para te ter tal coisa, tu precisa conquistar, né? E para te conquistar, então, tu tem que fazer tal coisa. E aí, dentro desse processo, tinha alguma coisa que não estava combinando muito, né? Porque a gente se torna exigente ao invés de aprender a fazer melhor os pedidos, encontrando um caminho de conexão entre nós e o outro, que é a partir do propósito, e esse propósito tem que combinar com aquilo que é a essência da natureza humana, né? Então, assim, o Ubuntu, eu ouvi pela primeira vez essa palavra de ti, quero que tu saiba uhum. disso. E Que tem tantas legal. coisas lindas, né, dentro da filosofia e da forma africana. Agora eu não vou lembrar o nome de um ritual que eles têm também. Tu deve conhecer, talvez até tu saiba o nome de cor. São duas palavras para quando acontece alguma situação, né, que o outro faz alguma coisa que ele não admira ou que a tribo não admira. Eles colocam a pessoa no centro e durante Uhum. 2 dias eles ficam alimentando a pessoa, né, de Com tudo de tudo que ela fez maravilhoso, bem. Aham. justamente para lembrar essa pessoa da sua essência. E aí conversa muito com essa questão da CNV, gente. Tem vários alunos aqui da CNV, Ah, Edu, que legal. né? Que é essa questão de que existe um ponto comum, um ponto de encontro, que são as necessidades humanas que são universais. Super. E aí, quando tu tá na frente do agressor e do agredido, e ali a gente começa a explorar esse campo do que nos conecta como seres humanos, como sistemas que somos, com esse olhar de que aquilo que eu faço impacta em mim também. Porque às vezes, quando as pessoas estão engatilhadas pela emoção da raiva, por uma percepção de injustiça, aquilo que vai desencadear essa emoção é uma necessidade de vingança, se a pessoa opera, né, no processo automático. E Sim, uma falta de consciência de que quando eu devolvo para o outro essa violência, essa agressividade, eu estou intoxicando acima de tudo a mim mesmo. E total. aquilo que vai mudar a energia do outro vai ter um efeito sistêmico em todas as relações. E essa relação é um sistema em movimento que é essa vida toda, né, do qual nós fazemos parte, somos uma célula. Então é Perfeito. muito fascinante escutar. Muito. É isso. E aí, o quanto isso que a gente está falando, a gente estava falando, sei lá, de épocas de apartheid, mas quanto a gente precisa disso agora, né, no nosso país, né? Enquanto a Uhum. gente achar que defender o social é um polo e defender o econômico é outro, e tem um lado só que é a solução, e a gente não gerar o diálogo e a conversa, e a gente construir alguma coisa que une essas pontes, puta, nós não vamos sair do lugar, não vamos ficar patinando, né? Ou mesmo a história do racismo, né? Que é tão histórico, né? Faz tanto tempo que a gente está nisso, né? Uhum. E então, acho que, por exemplo, a técnica de comunicação não violenta,
de novo, é um jeito de viver praticamente, né? Também, né? Porque você incorpora, né? E eu acho que esse é o processo, assim. E por isso que eu digo que eu estou há 15 anos nessa jornada, porque à medida que a gente vai caminhando nessa trilha, a gente vai cada vez mais descobrindo mais alguma coisa, né? Depois de 10 anos de conhecer a palavra Ubuntu, eu escrevi um artigo com o título Como eu descobri que eu nada sei sobre Ubuntu, né? Porque é uma arte você poder dançar entre eu e o outro, por exemplo. A minha capacidade de cuidar de mim e também do outro. Quantas horas eu foco tudo no outro e esqueço de mim, e aí é insustentável, né? O quanto eu, muitas vezes, olho só para mim e esqueço do outro, e não percebo os sinais do outro. Então, e essa consciência profunda também né, de propósito, né, que é um tema que eu amo tanto, né? Você sabe disso. Sim. Que está muito ligado à história da liderança servidora, né? Então, a serviço do quê, né? Então, por exemplo, eu gosto muito da CNV, que é isso, né? A gente está numa relação a serviço do quê que a gente está aqui, né? E não é a relação, né? Então, por exemplo, quando eu vou para a vingança, o propósito não é a relação. O propósito é outra coisa, né? O propósito é satisfazer aquele impulso automático, né? E aí a importância da gente cada vez mais gerar consciência, né? Eu estou fazendo um curso agora nos Estados Unidos, e tem um mantra lá que o cara fala que é Awareness creates choice, né? Então consciência cria escolha. Então permite escolha. Então quando eu saio do automático, que é o que você está falando, por exemplo, e estou consciente do que está rolando, porque eu sinto raiva, beleza, senti raiva. Agora, se eu sou tomado pela raiva, aí vem reações, por exemplo, que, né? Aí a minha Agora, fisiologia está respondendo, exatamente, né? Não a minha consciência. Exato. E aí, o quanto eu sinto e, tenho várias escolhas a partir do momento, né? Quando eu estou centrado, senti raiva. Mas se eu estou centrado e estou consciente, eu tenho várias escolhas a partir do que eu posso fazer com essa raiva. Inclusive usar a raiva como uma energia muito saudável de pôr limite, de dizer não, de falar não, aqui para, porque isso daqui está me incomodando, né? Quanto eu, por exemplo, Edu, por muitos anos tive muita dificuldade de dizer não, chega, deu. E inclusive por dificuldade de acessar a raiva, né? Porque quase que no nosso país, por exemplo, raiva é uma emoção feia. Não pode sentir raiva. Não, você pode sentir raiva. A única coisa só é que ou você abafa a raiva, né? Vide as discussões políticas que a gente teve nos últimos anos, por exemplo. Né? As brigas nas famílias, por exemplo. Né? E aí, sim. Que eu abafo a raiva até uma hora que o negócio explode. Aí eu saio do grupo, eu quebro o pau. Né? E aí eu não estou acessando aquela emoção. Né? Então é importante, e eu tenho praticado isso comigo mesmo. Né? O quanto eu tenho que buscar o centramento, sentir a raiva e usar essa energia, inclusive, a favor. Né? Para pôr limite, para gerar um diálogo, para me firmar, né? Para me firmar no sentido da minha decisão, do meu, né, desse limite e tal. Porque então, é para isso que Oi, desculpa. Pode falar. Não, mas... Sério? Então tá, não quero te interromper, mas achei que tinha dado uma pausa. Porque a emoção, né, Edu, ela está pra gente, ela está para nós a serviço de nos mobilizar para uma ação. Então isso que tu está trazendo é muito essencial, que é perceber que a emoção está dentro de nós, nominá-la, reconhecê-la e fazer essa escolha de dar um momento de pausa, tentando frear aquele impulso automático de reação instintiva, que é quando a nossa fisiologia está nos preparando para a luta, entendendo que daquilo depende a nossa sobrevivência. E nesse processo todo, nesse momento de pausa, para serenar tudo isso que está acontecendo dentro de nós, se responder: como eu posso reagir com eficácia diante disso? Qual é a atitude que vai me aproximar ou me distanciar da minha vida mais maravilhosa? Né? O que eu quero para mim e para o outro? Como eu quero reagir diante disso para quando a situação toda se acalmar dentro de mim, eu olhar para trás e perceber que estou agindo de maneira congruente com a pessoa que eu quero ser. Para que eu não visite outras emoções
que podem ser emoções difíceis de lidar também, né? Como tristeza e culpa, que eu possa visitar a satisfação da necessidade de autoapreciação, por exemplo. E isso só consigo se eu vou para esse lugar de escolha. E o lugar de escolha é um lugar de consciência. Então, eu só estou reforçando as coisas que tu disse, porque a gente está muito nessa mesma página, né? Então, assim, quando a gente vai para esse lugar de escolha, gente, para vocês que estão aqui conosco, é um outro tipo de vida que a gente tem. E aí a gente tem que vencer, né, Edu? Queria também escutar um pouquinho, né, em seguida, essa crença de que nós só crescemos pelo amor e pela dor. Claro que crescemos pelo amor e também pela dor, mas crescemos muito pela tomada de consciência. Quando nós conseguimos olhar para esse propósito, né, de como eu quero viver a minha existência, qual é a contribuição que eu quero fazer para essa vida, para esse mundo, para as pessoas que estão aqui, o quanto eu estou tendo meu autocuidado, lidando com essas questões de aprender a dizer não quando eu preciso, né, a dar o limite para o outro de uma maneira cuidadosa com a relação, sem esperar que aquela situação toda de angústia, insatisfação cresça num nível que só me reste romper essa relação ou partir para a guerra ou para a luta, né? Ou para alguma discussão ou para alguma coisa nesse sentido. Isso aí. E é um processo, né? Pelo menos porque assim o piloto automático, né? E a tomada de consciência é um processo eterno, essa dança, né? Então é incrível o quanto muitas vezes a gente cai nesse piloto automático e aí tem um termo que eu tô nesse curso aí, agora eu tô todo influenciado por esse curso. Sim, coisa boa, sinal que o curso tá bom. Chama liderança generativa, tá? É novo para mim. Vem da ontologia, da mesma galera do ontológico, né? Então, eu tenho formação em coaching ontológico também. Então, tem? Isso aí. Então, fiz em Newfield, né, no Chile. E há 3 anos atrás, agora estou fazendo esse curso de liderança generativa, que é praticamente uma continuação, vamos dizer assim, vai? Mas muito dentro do mundo organizacional, dentro do mundo corporativo. Né? Sim. E ele ressalta muito a importância da prática, né? Porque para você virar mestre em alguma coisa, o Bob Duncan, que é o fundador lá, ele, né, e vários estudos mostram isso, você precisa de 10 mil horas de prática. Tá? Ou 10 seja, mil horas, pra você virar mestre. Para você tornar aquilo de alguma maneira que você não precisa pensar sobre aquilo que você está fazendo, 3 mil horas. Tá? Então, por exemplo, vai dirigir um carro. Né? Quando você vai aprender a dirigir um carro, você presta atenção em tudo que você está fazendo. Puta, eu vou apertar a embreagem, não sei o quê. 3 mil horas depois, você não presta atenção mais nisso. Você dirige o carro praticamente automaticamente. Né? Então, essa reflexão é importante para dizer o seguinte, né? Pela nossa idade, ou pela idade das pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, muitas delas... 50 eu. Você tem muito mais do que 10 mil horas de prática em certas coisas. Portanto, você é mestre em muitas coisas já. Tá? Inclusive agora, em coisas que a gente não deseja. Exato. Então, esse é o ponto. Entendeu? O ponto é tão automático e é tão mestre naquilo que às vezes eu não estou nem consciente, eu nem sei que eu estou fazendo aquilo. Eu não sei que eu não sei. Que é um lado cego meu. Eu não sei que eu funciono daquele jeito. Então, por isso que é lindo a história de tomar consciência, porque é uma trilha, porque à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo coisas que você estava fazendo que você não sabia nem que você fazia, de tão automático que era. E por isso que é um processo, né? Então, por exemplo, a história, por exemplo, de eu sei que eu preciso cuidar de mim e do outro. Eu sei disso aqui na minha cabeça faz tempo. Há 10 anos atrás, quando eu facilitava os workshops lá junto com você, na Natura, eu já falava isso. Agora, eu vou te dizer, para chegar aqui, ó, tá? Para embody, né? Para incorporar isso e transformar isso numa prática efetivamente de vida, é um caminhar. Porque precisa trabalhar no campo emocional, no campo físico, no campo mental, no campo espiritual e assim por diante. Nas linhas de desenvolvimento, vai pegando a teoria integral como referência. Então é um processo. Né? Então, às vezes, algumas pessoas escutam a gente e falam, nossa, né, número 1, uma opção puta, mas eu já sei disso. Bom, beleza, você já sabe aqui. E cognitivamente é muito legal a gente saber mesmo, é importante, faz parte do processo. Agora, tá aqui,
já tá à mão naqueles momentos de estresse, naquele momento que pega, né? Naquele momento, sabe? Outra coisa. Ah, eu nem sabia que eu não funciona, que eu funcionava desse jeito, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático disso, né? Assim, o quanto a velocidade que eu levava a minha vida era, era, eu tomei consciência disso faz muito pouco tempo, né? O quanto isso era uma maneira de eu me anestesiar. E É tu uma não tá maneira. sozinho, né, Edu? Não, certamente, Tá por isso que eu estou dando longe esse de estar exemplo, sozinho. né? Maravilhoso. O exemplo não pode caber mais. Porque o quanto, muitas vezes, e até é socialmente aceito você correr, né? É socialmente, é bonito dizer, É nossa, aceito, é tô exigido. corrido, né? Tô muito corrido. Ah, ótimo. Mas a serviço do que você está correndo? Aonde é que você está querendo chegar? Né? Se você está correndo, é porque você está querendo chegar em algum lugar. Onde é que você está querendo chegar? E aí, a outra coisa é o quanto eu era cego para mim isso. Eu não sabia que eu usava a velocidade como uma forma de não sentir, Uhum, tá de me aqui, a Nelly. anestesiar, Uhum. a sentir, sabe, o sol bater, a palavra de alguém que, né, que está falando alguma coisa, né? Que tá doendo em algum Aí, lugar. exato, exatamente, né? Para escutar a necessidade que por trás, né, que está por trás daquela fala. Se eu tô correndo é difícil eu estar ali, né? Quando a gente corre, nós não temos presença integral, né? Total. Edu, tu sabe que eu tenho, assim, recebido várias mensagens. Claro, a gente vai entrando na internet e cada vez mais vai construindo relações e pontes e conexões com as pessoas. E é super gostoso receber as mensagens no direct, no WhatsApp, Uhum, enfim. uhum. E eu não tenho conseguido dar conta do volume, o que é também uma boa coisa, né? Porque, Sim, sim. mas o que eu tô querendo trazer com essa questão, a partir do que tu disse, é o seguinte: eu às vezes tenho demorado um dia ou dois para responder. Mas eu começo exatamente meu texto dizendo isso. Obrigada por aguardar o retorno, porque eu estava aguardando um momento de presença plena para poder te dar um retorno. Porque um momento de presença plena, ele nos leva, aliás, a falta desse momento, não estar com a atenção plena, nos leva justamente a automatizar cada vez mais a nossa forma de agir. E é um desafio fazer essa pausa, né? Imagino que deva ser Super. desafiador para ti também. Exatamente por todo esse contexto cultural que tu está trazendo e também porque quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz, é É. muito natural, né, entrar nessa É, corrente sem e a tentar. outra coisa é o quanto o meu corpo tá acostumado, né? Entendeu? Eu tenho praticado isso há 40 anos, né? Eu tô com 44. Então, tirando aí os meus anos de bebê, vamos dizer assim, Uhum. depois sair correndo, né? Entendeu? Sim, os E neurotransmissores estão pedindo, estão com então, fome cara, daquela substância. 40 anos praticando, por isso que, por exemplo, agora faz uns 2, 3 anos tenho feito yoga, né? Hatha Yoga. E principalmente Hatha Yoga, por quê? Porque eu estou precisando ensinar meu corpo físico a parar, a relaxar, a entrar sentir certos bloqueios e certas dores. Porque outra coisa também que faz você, ou pelo menos me fazia correr, era porque ao não sentir, também eu não tenho risco de sentir dor, entre aspas, né? Tá? Mas, Uhum. né? É uma ilusão, mas eu tava Sim, mas nessa, né? é. Então Uhum. eu não vou sentir, eu não sinto bom, mas também não sinto dor, né? E eu, por exemplo, na yoga agora tenho exercitado ressignificar o que é dor. A minha professora de yoga, por exemplo, ela fala constantemente, né? Quando eu estou tendo aula lá e estou numa puta dor, estou lá na posição, né? Eu estou lá na posição e estou, né, no asana e sentindo uma puta dor. E é impressionante o quanto eu resisto àquela dor, dói mais. Agora, quanto eu me entrego para a dor, dói, só que Mas muito algum menos. tempo depois para de doer. E vira gostoso até. Precisa de prática para, né, Como para tudo, fazer isso, né? superação Como, traz essa tá. sensação. Então, e aí ela fica no fundo, assim, às vezes falando, dor é expansão, Ai, que delícia, que manta maravilhoso. né? Muito legal, né? Porque
ela mesmo usa essa metáfora, né? Dani Gonçalves é o nome dela. Ela fala assim, ó, um bebê quando nasce, dor, tem muita dor. Dor pro bebê, dor pra mãe. Só que é expansão. É vida. Nasce, é vida. Então quem diz que dor é ruim? E eu aprendi que dor é ruim. Né? E o aprendizado que eu tô tendo é dor é expansão. Agora, uma coisa é falar aqui, né, na cabeça, dor é expansão. O que é tesão do que eu tô experimentando, por exemplo, na yoga, é que eu tô vivenciando isso na prática, né? Eu tô entrando em contato com asana e sentindo aquilo. E parando, porque aí volta para o nosso tema que a gente estava falando. Né? Fazer uma prática de 1 hora onde eu fiz 3 posições. Eu fiquei quase 10 minutos em cada uma das posições. Caramba! Quando eu comecei a fazer prática, tem 1 hora que você tá na posição e fala, cara, tô perdendo meu tempo, sabe? Aquela coisa, né? Você tá Sim, o praticando racional há 40 puxando. anos, né? 40 O hábito anos, puxando. Cara, porra, cara, quando é que a gente vai mudar essa porra? Quando que, Deu já! que eu vou suar um pouco, né? Porque eu tô fazendo exercício, né? E aí vem tudo isso, entendeu? E olha que rico, porque aí a gente vai prestando atenção, e aí, de novo, awareness creates choice, né? Eu vou tomando consciência sobre como eu funciono, sobre que observador é esse que eu sou, né? De julgamentos, né? de crenças, e também como o meu corpo reage a determinados estímulos automáticos, assim, e o quanto que eu Ao preciso que eu resisto, ensinar. ao que eu me entrego. Exatamente. E o quanto que eu preciso ensinar um outro jeito de funcionar, caso eu escolha mudar. E eu estou escolhendo, né? No meu caso, estou caminhando para escolher alguma outra coisa, né? Que é o... Tem uma pergunta que o cara fala que é o What is a good life, né? O que é uma boa vida, né? O que você falou, uma vida Maravilhosa. maravilhosa. O que é uma vida maravilhosa para você? Você parou para refletir sobre isso? Eu tenho parado para refletir, né? E, por exemplo, simplicidade é um termo que está dentro da minha vida maravilhosa hoje em dia. Que coisa incrível, sim. E aí tu tá falando disso tudo, eu quero fazer um trocadilho aqui, na verdade, trazer um pouco de conceito da CNV também. Esse termo da vida mais maravilhosa, ele nasce, o berço vem lá da CNV, né? Porque o Marshall traz muito, Edu, tu também acompanha isso, mas para quem está conosco, talvez possa estar ouvindo pela primeira vez, Comunicação Não Violenta do Marshall Rosenberg. Ele traz que nós temos, em princípio, 2 possibilidades de escolha sobre que jogo de vida que nós queremos jogar. O jogo do certo e o errado, que é o que vai levar para essa polarização cada vez maior, porque para eu estar certo, tu tem que estar errado. E aí, então, alguém sai perdendo. E a sensação de alguém sair perdendo, ela também não é uma sensação real, né? Ou que a gente possa dizer que represente de fato o que acontece, porque se um ganha e outro perde, perdemos os dois. Aí junta com toda essa coisa maravilhosa do Ubuntu, né? Porque se alguém ali sai com a sensação que está perdendo, essa pessoa sai com ressentimento, sai com hostilidade, sai com frustração, sai com baixa autoestima. E isso tudo vai ter um impacto sistêmico, né? Não só na relação comigo, mas em todas as demais relações. E isso tudo vai levando o mundo para mais prosperidade e abundância, ou para mais escassez e mais sofrimento. Ou nós escolhemos a vida do jogo, aliás, o jogo da vida mais maravilhosa. Que parte, né, quando tu fala da filosofia, que é mais que uma filosofia, né, tem a ver com o observador que somos, eu amo esse termo, com que olhar estou observando o mundo, porque a forma como eu observo a realidade, ela vai ser o gatilho para todo o resto. Porque se eu enxergo dessa forma, eu vou ter tal emoção. Dependendo daquela emoção, essa emoção vai me demandar um comportamento que ela está a serviço de me mobilizar para uma ação. E essa ação vai me mobilizar para o resultado. Então, nasce do observador que eu sou. Nasce da autorresponsabilidade, do olhar de que eu contribuo e que eu sim posso fazer a diferença, né, para a realidade de vida que eu vou ter lá na frente e para aquilo que eu vou promover de experiência para mim e para o outro. E esse olhar da vida mais maravilhosa tem a ver com essa clareza de que estamos todos conectados e nasce da intenção, né? A minha intenção precisa se movimentar de uma maneira diferente. Eu preciso ter intencionado dentro de mim esses 3 princípios, né? Do Ubuntu e todos os demais, de tantas contribuições incríveis que nós temos, né? Como agora tu falaste também da teoria integral. Eu tenho assessorado bastante também
nos cursos de CNV vai começar uma turma nova agora, dia 4 de agosto, semana que vem. Ai, que Tem uma legal. série de lives, né, sobre como a CNV pode contribuir para uma vida mais maravilhosa. E aí tu faz uma provocação sensacional, né? Que é, eu preciso olhar, gente. Tu precisa, quem está aqui com a gente, né? A Gislaine, a Lígia, a de Lourdes, o Daniel e tantas outras, a Dani, todo mundo que está aqui com a gente. A Rosângela, foi a Rosângela que me comentou do Café com o Edu, que trabalhou com a gente lá na Natura, a Rosângela Scal, que está aqui com a gente também. Sim, sim, Obrigada, sim. Ela Rô, falou, ela querida. escreveu dizendo que ia estar aqui com a É. gente. Então, assim, qual é a vida maravilhosa que cada um de nós quer ter? Porque todos temos necessidades universais, mas É elas estão isso. dentro de nós com maior ou menor grau, dependendo do momento de vida que estamos, do quanto caminhamos para chegar até aqui. E ter essa resposta é ter mais clareza sobre o nosso propósito. Isso vai ser uma bússola interna para contribuir para a consciência sobre como eu vou agir diante disso. Agir dessa forma ou dessa forma me afasta ou me aproxima da minha vida mais maravilhosa? Exatamente. Exatamente. E aí, dado, acho que o momento que a gente está vivendo até do mundo, né? Que é, puta, né, eu abri os jornais, né? Eu tenho uma vez no dia que eu olho o jornal, né? O resto eu não olho mais. Mas tem uma Sim. hora que é de manhã. Eu olho de manhã o que está rolando no mundo, para pelo menos não, né? E, e aí, assim, o quanto, puta, você olha o jornal, cara, parece que o mundo vai acabar, né? Entendeu? Eu tenho essa sensação muitas vezes, né? E aí eu olho Brasília, olho política, olho a discussão ambiental, Amazônia, nesse momento, puta pandemia, Estados Unidos e China, você olha todas essas coisas, e aí vem críticas, né? Puta, que merda, né? Que puta, pra onde é que esse mundo tá indo? Não sei o quê. Agora, aí o exercício é, bom, beleza, o que eu posso fazer a respeito disso? Né? Uhum. Então, e aí volta para a história, né? Se eu quero uma vida maravilhosa, então vamos eu começar a construir isso daqui, né? E eu não estou dizendo que a gente não precisa demandar, a gente não precisa cobrar as autoridades, acho que a gente precisa também fazer isso, né? E a gente precisa ser cada vez mais ativo como cidadãos e como população, porque eu acho que a gente tem um histórico também que vem desde a escravidão, desde a colonização, de uma deriva cultural, de abaixar a cabeça e aceitar, e aceitar. Então, acho Uhum. que a gente precisa mudar isso, né? E por isso que, por exemplo, a nossa discussão da raiva é tão importante, porque a gente, se como população nós aprendermos a habitarmos a raiva e escolher e usar isso para pôr limites, Para potência, né, Edu? a Transformar em gente não vai potência e não em deixar violência. certas decisões e certos movimentos que acontecem de estrutura pública acontecerem nesse país como acontece. Então, acho que é muito saudável, a gente precisa fazer isso. E também, eu preciso olhar para minha vida. E que vida maravilhosa é essa que eu estou começando a construir, conseguindo construir ao meu redor. As pessoas que interagem comigo, na minha vida, como é que meu corpo, né? Básico, quanto que eu estou escutando meu corpo, o que que meu corpo está dizendo nesse momento, e teu corpo está dizendo um monte de coisa, né? O quanto, o quanto determinadas relações ainda precisam ser trabalhadas e assim por diante. Então, eu acho lindo esse processo, porque, de novo, e aí vem a filosofia Ubuntu, né, que é a minha capacidade de cuidar de mim e construir essa minha vida maravilhosa, e qual é a minha participação comunitária, qual é a minha participação na sociedade que eu tô, né? E aqui pode ser em diferentes níveis, né? Desde o bairro que eu tô, desde o prédio que eu moro, e quanto que a reunião No de núcleo condomínio, familiar. né? Reunião de condomínio de final de ano, assim, sabe, do prédio que quebram o pau, quanto que a gente consegue mexer, influenciar e criar um outro espírito para alguns, né? Ao meu núcleo familiar. Então essa é a dança, né? E esse é um processo, e eu tô nesse processo, né? De o quanto eu preciso trabalhar coisas ainda na minha Uhum. família, comigo, e etc. E também todo esse movimento, por exemplo, que eu estou fazendo da Academia de Líderes Ubuntu, que é a minha oferta para essa comunidade, né? E eu vou fazer a oferta a partir do meu propósito, a partir do que Uhum. eu
tenho de talentos do que me dá tesão, que é a educação. Eu sou um educador, né? Melhor definição do que eu não sou um consultor, eu sou um educador, né? E eu amo educação e eu quero oferecer isso. Eu acho que, né, como diria Mandela, a educação tem um papel, né, a arma mais potente para a gente transformar o planeta, né? Uhum. E então um pouco isso, né? Essa dança, né? Ética do cuidado comigo, com a liderança servidora, e construção de pontes, né? Que é um super exercício, né? Então, acho que é isso. Que sensacional, Edu. Que sensacional. Conta um pouco pra gente como é que foi esse processo a semana passada. O Edu colocou no Instagram dele, depois vocês olhem, pessoal, um movimento lindo, várias tentativas com a Prefeitura de São Paulo para poder fazer esse movimento em função do aniversário do Mandela. O que tem de tão importante nesse movimento, Edu, para a gente poder trazer para o pessoal que está aqui com a gente essa ampliação de consciência? Todo mundo conhece o Mandela, todo mundo sabe que ele fez provavelmente, né, um trabalho incrível. O que significa esse movimento todo de construções de pontes e como nós podemos contribuir para isso? Então, tem aquilo que eu falei, né? Um dos princípios de Ubuntu é a construção de pontes, né? E o Mandela, ele fez isso de uma maneira... Eu estava assistindo Invictus pela 79ª vez da minha vida, né? Eu estava assistindo ontem à noite, inclusive. Maravilhoso. Tá no Netflix, gente. E o Mandela, ele foi um mestre em construção de pontes, né? Porque ele teve que construir pontes com os brancos e com os negros. Porque quando ele assumiu o poder, os negros queriam vingança. Não queriam paz. Uhum. Né? Então, através da história do Mandela, ele nos inspira, né? E lembrando que o cara ficou 27 anos preso. Torturado, né? A família sofreu, filho foi, né, morreu durante a prisão, N coisa. Então, estamos falando do cara que ficou 27 anos preso, saiu e escolheu fazer uma coisa diferente. Ele escolheu sair do automático. Ele escolheu fazer pontos. E aí, escolheu ter propósito em tudo que ele viveu e transformar isso em potência transformadora, né? Exatamente. E aí, portanto, no dia de Mandela, a gente faz um simbolismo, né? A Academia de Líderes Ubuntu no mundo faz um simbolismo que é rebatizar uma ponte por cidade, assim, uma ou mais, como ponte de Mandela por um final de semana, por um dia que é o 18 de julho, né? Então a gente fez esse movimento, a gente fez um evento lindo, promovido pelo Instituto Padre Antônio Vieira, que é essa ONG de Portugal, fez um simpósio, né? Um simpósio online com 3 prêmios Nobel, o neto do Mandela estava, a filha do Robert Kennedy estava, então, pessoas falando sobre a história da construção de pontes. E a gente simbolicamente fez atos em diferentes cidades do mundo, em São Paulo, por exemplo, entre Colômbia e Venezuela tem uma ponte entre os dois países, né? E como os governos hoje em dia se odeiam, então eles rebatizaram essa ponte como Ponte de Mandela, trouxeram crianças, sabe? Que lindo. Diferentes partes do mundo, né? E aí em São Paulo, eu tentei, né, por 2 semanas lá com a prefeitura, só que aqui, assim, a CET não autorizou primeiro, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, depois em São Paulo tem uma coisa chamada Lei da Cidade Limpa, que não pode pôr faixa nem banner em lugar nenhum, senão você toma uma mega multa, né? Então eles não permitiram a gente pôr. E aí, sei lá, sexta-feira, um dia antes, o negócio tá frustrado, né? Puta que merda, não vou conseguir. Eu mandei fazer um banner, falei, cara, eu vou fazer um protesto, eu não posso pendurar o banner, mas eu posso segurar o banner na ponte. Então eu ia de qualquer jeito, e fui, né? Sábado de manhã acordei, então eu fui com o meu banner, né? Agora, gente, Edu, desculpa te interromper um segundo. Prestem atenção no desfecho dessa história, porque é sensacional. E aí o Edu vai falar para você sobre a importância da abertura. Estar aberto para o que a vida oferece. Só que aí, assim, a importância da causa, né, de o quanto essa mensagem Ubuntu toca as pessoas, e aí eu fui falando com a prefeitura, e o sistema
né? O sistema burocrático, o sistema público não permitia por várias leis e regras, que eu até entendo a intenção dessas leis, Uhum. só que os indivíduos dentro do sistema se tocaram e começaram a se mobilizar, e começaram, não, pô, peraí, nós temos que fazer esse negócio acontecer, e tal. Aí um indica pro outro, um indica pro outro. Aí indicaram artistas, né? O Vander, que era um cara da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Turismo, ele falou, não, vamos fazer intervenção artística, porque intervenção artística pode. O que não pode é pendurar banner, mas qualquer intervenção artística pode. Vou te indicar um artista que trabalha com a gente, aí tá. Aí mandou pro Dionísio, aí o Dionísio conectou com os jovens que fazem projeções em paredes, né, laterais de prédio da cidade. E ia rolar no final de semana já um evento da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para celebrando a Semana do Rock, né? Porque foi o dia do rock, acho que semana passada, alguma coisa assim. Então eles iam fazer um festival de rock, só que projetado na parede, porque não pode ter aglomeração por causa da Covid, todo esse negócio, né? E aí, pô, ligamos pro cara e tal, pô, vamos entrar no intervalo, né? Entre as bandas tem intervalos, meu, vamos projetar a mensagem Ubuntu, construção de pontes nesse negócio. Aí mandei fazer no risco, meu, vamos mandar, fiz. Cara, 1 hora antes do evento começar, a prefeitura me escreve dizendo, não tá autorizado, não permitido. Caraca! Aí eu falei, cara, não é possível. Aí escrevi pro cara, falando, cara, eu tô decepcionado, como é que isso pode acontecer? Pô, uma Com tanto um mensagem propósito linda, lindo. puta propósito legal e tal. Deu 15 minutos, o cara escreveu, peraí, me manda um e-mail. Aí mandei um e-mail oficializando. E aí depois ele foi me contar, ele falou, Edu, eu tenho conexão com Bantu, que é a tribo que criou, inclusive, a palavra Ubuntu. Pô, Uau! eu tenho uma ligação com a África do Sul e tal, então eu me toquei com a tua mensagem. Bom, no final das contas, vocês podem ver no meu Instagram, Coisa mais linda, cara, gente. as projeções nas 4 laterais de prédio, com o termo construção de pontes, aí mostrava a imagem do Mandela, mostrava o Ubuntu, mostrava eu sou porque você é. Então, no final das contas, a solução foi muito melhor do que eu planejava. Porque eu tinha planejado por faixas numa ponte, né? E que muito provavelmente muitas pessoas, por essa velocidade que a gente estava falando há pouco, iam passar pela ponte e não iam nem ver tal da faixa, entendeu? E no final das contas, cara, a projeção ficou lindíssima e teve um impacto muito maior nas redes sociais, por exemplo, e, portanto, Sim. impactou muito mais gente do que a faixa que estaria na ponta. Então, a solução que emergiu desse processo, Ubuntu, porque foi um processo lindamente Ubuntu, Sim, exatamente. colaborativo, Tudo. sabe, cada um aportando o que poderia e tal, conectados com o propósito da ação, Criando né? Então foi pontes entre lindo. pessoas que não se Exato, conhecem a partir de um exatamente. propósito comum. Exatamente. Foi lindo, foi lindo. Foi animal. Animal. Faria tudo de novo. Mas com certeza, e olha só E aí. aí, como é que vocês podem contribuir? Assim, meu convite é, ano que vem, vamos fazer em Porto Alegre. Vamos fazer em diferentes cidades do Brasil. Entendeu? Não Eu precisa estou ser em só São Itajaí Paulo. agora, mas vou Ah, arrumar você está uma em ponte para Itajaí. estar contigo. Perdão. Não, não, é aqui. Então, mas Eu sou é. de Porto Alegre. A referência que tu tem é Mas, essa, é que eu me mudei há 1 ano e meio. ah, tá bom. Então, pô, vamos pegar o Brasil, né? E vamos trazer isso, sabe? Outra forma de contribuir, a gente tem a Academia de Líderes Ubuntu, que é uma metodologia gratuita para formar jovens, né? E formar jovens em comunidades, etc., para uma liderança servidora. Pô, se conecta, vamos promover essas formações, que é gratuito. Então, cara, eu posso formar formadores, inclusive, tá? Ai, Edu, eu Tem, quero entrar nisso. então, Vou super te chamar legal. Então, depois. Conte chama porque, meu, comigo. vamos combinar essa formação, porque aí, assim, a gente pode ir multiplicando. Eu formo formadores que vão formar outros formadores e a gente vai trazendo essa consciência, sabe? E é uma formação poderosa de 5 dias, gratuita, meu, que puta, é uma imersão, assim, sabe? Na filosofia Ubuntu, né? Nesse jeito de viver, assim. Então esse é outro jeito de você contribuir, mas no dia 18 de julho do ano que vem, meu, vamos, cara, pegar Vamos todo ponte pra tudo quanto mundo. é lado, né? Bota aí, gente. Já vi que Porto Alegre se manifestou. Onde mais que a gente pode colocar, contribuir para essas Então, pontes acontecerem para formar essa grande rede? o site, para que vocês conhecerem melhor a Academia de Líderes Ubuntu, é www.academialideresubuntu.org, tá? academialideresubuntu.org, tem inglês, espanhol, português,
A formação, puta, muito legal. Muito, muito bonita. E começou aqui no Brasil, ano passado, para um movimento em Recife, que chamaram a ONG em Portugal e tal. Eu conheço essa ONG de Portugal há 6 anos. Em 2014, a gente fez a primeira conferência mundial Ubuntu, né? Porque o Ubuntu é uma conferência, é uma rede mundial também, né? Sim. Porque o Ubuntu é uma filosofia, uma ética que inspira muita gente pelo mundo inteiro, diferentes organizações e tal. Então a gente fez uma primeira conferência em 2014 em Lisboa. Em 2018 a gente fez a segunda conferência, que foi em Robben Island, onde o Mandela ficou preso durante 19 anos. A gente dormiu lá. Então a gente foi para lá, ficamos na cidade do Cabo, na África do Sul. Dormimos na ilha onde o Mandela ficou preso. E, Ai, puta, que foi experiência surreal. espiritual, assim, sabe? Uhum. É indescritível em palavras. Tivemos palestras incríveis, assim, do guarda que cuidava do Mandela, que virou o melhor amigo dele. Tivemos uma palestra do cara, do branco, representante branco que negociou o fim do apartheid com os negros. A gente teve palestra com o presidente da fundação do TRC, desse Tribunal de Reconciliação que eu estava falando para você. Então, Nossa, Edu. foi um processo incrível, assim, de construção Conseguiu de dormir? Eu pontes. acho que eu não dormiria Não. nenhuma noite. Teria uma sensação de preenchimento, de excitação tão grande que eu não Não, dormiria nenhuma teve tanta noite. coisa que eu vou te dizer que sei lá, no quinto, sexto dia, eu virei pro Rui Marques, né? O Rui Marques é o presidente da ONG de Portugal lá e que era o nosso grande líder lá que tava. Eu virei pro Rui e falei, Rui, cara, dá uma hora pra gente ficar num jardim só decantando o que a gente viveu até agora, porque eu não tô dando conta, sabe? Eu tô precisando de um tempo. Porque era uma coisa atrás da outra, assim, e, cara, de uma emoção, sabe? Nossa, assim, de uma celebração à humanidade. Sim, Essa é a sim. melhor definição, assim, sabe? Então, muito bonito. É celebração, é esperança, É, é a possibilidade de contatar com a transformação de perto, né? De perceber o quanto de fato é possível fazer, realmente promover mudanças a não, partir dessa questão toda de rede, da gente buscar. Eu estava esses dias conversando, não lembro com quem eu estava falando sobre isso, assim. Foi num curso. E aí uma aluna gravou um trechinho, né, quando nós falávamos sobre isso. As pessoas têm a disponibilidade de ajudar quando são solicitadas. super. E muitas vezes, né, nós ficamos presos dentro de nós mesmos nessa coisa de solicitar ajuda por toda uma crença em relação à vulnerabilidade, a Isso questão aí. de se sentir fracos, a questão de achar que tem que dar conta, essa preocupação com o jogo do certo e errado, se eu pedir ajuda eu estou errado, o outro está certo, e isso pode se voltar contra mim. E na realidade, quando nós fazemos esses movimentos, a possibilidade de resolução, de encontrar novos caminhos, de prosperidade, ela é infinita. Ela é infinita porque a diversidade é esse o presente que ela nos dá. São diferentes Muito. mindsets, diferentes vivências, diferentes registros emocionais, diferentes capacidades intelectuais e cognitivas. E quando tudo isso é trocado diante de um propósito, um objetivo comum, a possibilidade se expande de uma maneira infinita, né? Isso aí. E É muito lindo. as soluções surgem muito criativas, né? Assim, a gente está vivendo problemas tão complexos no planeta que esse é o caminho das soluções para os problemas complexos, de alguma Uhum. maneira, é essa diversidade, esse cruzamento, essa interação de diferentes observadores capazes de criar soluções que um observador só e um jeito Não de consegue enxergar encontrar. não consegue. Então, assim, cara, né, a questão da Covid, por exemplo, é um problema complexo, mega complexo. E não é só um observador, um jeito de enxergar o mundo que vai resolver. Sim, não é só a medicina, não é só a Não é, economia, não é só a não indústria. é. A E, Amazônia, cara, é um problema complexo, porque e que tem não se trata do muitas problema variáveis. brasileiro, né? E não é um problema brasileiro, é um problema Uhum. mundial, né? É isso, né? Então, a vacina da Covid, puta desafio, né? No evento que a gente estava no sábado agora, o Yunus, um dos prêmios Nobel, ele está atrás ele está fazendo baixo assinado para
garantir que a vacina seja para todo mundo. Sim, e não para quem Por tem a quê? Porque há potência 2 para dias, poder comprar. Uhum. porque há 2 dias atrás eu vi uma notícia de que os Estados Unidos tá querendo comprar o negócio Todo inteiro. lote. Uhum. Exato. E aí? Entendeu? E que tal a gente se organizar e mobilizar para que, né, todos precisam ser vacinados? Esse é o nosso desafio como planeta. Exatamente. Como humanidade, né? Entender que a necessidade do outro é também a minha Porra, necessidade. E ir para um lógico. lugar de curiosidade. E até porque é isso. Se eu me, né, imunizar, mas os outros estiverem morrendo, cara, né? E aí, O assim, é muito Edu, interessante o quanto nos últimos anos a gente teve várias provas disso, né? Tem vários sinais, por exemplo, toda a história de refugiados, né? Há um tempo atrás, a Europa, cara, sendo invadida. E não tem como controlar, porque a galera vai. Então não adianta, por exemplo, eu me proteger e ferre-se o outro. Porque o outro vai vir, porque nós estamos interdependentes. Nós estamos todo mundo junto, né? Então, puta exercício, né? Muito legal. meu querido, olha só, temos 4 minutos. Passa a tua mensagem final aí que tá voando. Dava para ficar conversando contigo o dia todo. A Laira tá aqui conosco. A Laira Seus é uma pessoa maravilhosa. Ela tem vários projetos, Edu, né? Inclusive, ela escreveu aqui a respeito de um dos projetos de educação para crianças de abrigo. Então, acho que é bem legal, assim, se já te colocar, provavelmente ela vai te buscar para ver se Por surge a favor, oportunidade por favor. de contribuir de alguma outra forma. A Laira também é da área, né, educadora, é da área da gestão de pessoas, trabalhou muitos anos como gerente de RH em grandes empresas, hoje está em carreira solo, e ela tem vários projetos que ela atua como voluntária e como coordenadora de ações sociais, é uma pessoa muito especial, tem um carinho enorme por ela, está aqui nos acompanhando. Muito bom. Querido, deixa teu recado Obrigado. final. Antes, assim, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite. Um prazer, um privilégio, uma honra te ter aqui. Eu aprendo sempre muito contigo. Me toca te escutar, porque tu traz coisas assim que para mim são muito preciosas e tenho certeza que para quem está aqui com a gente também. Fico muito feliz de ter aceito o convite para as pessoas que estão, em princípio, das relações mais próximas comigo e que agora te conheceram, tenho certeza que vão se aproximar de ti, poderem ter a oportunidade de te escutar, ampliando, né, suas possibilidades de observar as coisas, tendo um momento para refletir sobre coisas que às vezes nesse piloto automático nós não encontramos, né? Às vezes o momento de poder ter essa conexão conosco mesmos e enxergando outras possibilidades. Para quem perguntou aqui do que estamos falando de vida, estamos falando da filosofia, da abordagem, da forma de olhar o mundo de um jeito colaborativo, com conexões, com percepção sobre as necessidades humanas, com o desejo e a percepção de que todos somos um só. E uma das grandes questões que ancora a nossa conversa hoje é essa experiência linda do Eduardo. Edu, Café com Edu, vai lá e busca Edu. Depois vocês têm ali no convite, né? Podem buscar, a live vai ficar salva no meu perfil para que vocês possam acompanhar o trabalho incrível que ele faz. Te agradecer imensamente, Edu, e agora tu termina, meu amor. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito simbólico, é muito bonito eu estar aqui com você, saiba disso, porque a minha trajetória de início de educação teve a tua presença lá na Natura, uma empresa incrível e com pessoas incríveis como você que acreditavam nisso. Então, eu sou eternamente grato e gratidão às pessoas que nos escutaram, porque é um privilégio ser escutado. E eu termino com Ubuntu. Eu sou porque você é e você é porque nós somos. Um beijo enorme, tá? Obrigado, beijo, meu amor, querido, da mesma forma. Muita gratidão e admiração. Obrigado. Valeu. Beijo, gente. Beijão. Um ótimo Tchau, final tchau. de semana para todos. Obrigada pela presença.